Olá! Dando sequência à minha série de conversas com o Dr. Lissandro Messias sobre o avaliação projetiva de Rocha, ele já me ensinou que é avaliação, mas eu falo há 50 anos que eu aprendi que é teste. Então, vocês, por favor, perdoem-se quando eu falar teste, é avaliação. Isso, exato. Mas enfim, a gente até entende, o Dr. Wimmer, porque a avaliação de Rorschach, ela é entendida como teste da mancha, né? O teste das manchas. A mídia, ela coloca muito dessa forma. Eu aprendi sobre isso, quando eu aprendi era teste, mas a avaliação me parece que é muito melhor mesmo, embora eu ainda acho, e vou chegar a um desafio para quem está nos assistindo, principalmente psicólogos e profissionais, que se sugerem algum nome melhor do que teste e avaliação. Mas ficamos com a avaliação, sim, embora eu vá errar algumas vezes o teste, porque é exatamente o processamento da informação, que é o que o teste, que a avaliação faz. É o seguinte, eu vejo muitas famílias em conflito. Pais que são bem intencionados, querem o melhor para os seus filhos e vejo os filhos insatisfeitos, brigando, as famílias não se compreendem. E eu entendo que isso se deve muito mais ao maldito, a erros de comunicação, de compreensão, do que a má intenção. E eu acredito que o teste de Rorschach, se aplicado na família, pode fazer com que se identifique esses vícios perceptivos de processamento de informação e, com isso, minimizar esses conflitos. Você acredita que isso é possível? Sim, é bastante possível. E um dos itens que a gente avalia dentro do Rorschach é a interação interpessoal, né? Que diz respeito a como essa pessoa reconhece o outro, como é que essa pessoa interage no social e se ela tem uma boa percepção das pessoas, né? E de si mesma, né? Então, assim, a interação com o social exige uma análise profunda da autopercepção, né? E da percepção também do outro, né? Eu me lembro que uma ocasião eu pedi um teste, uma família em conflito que eu estava lidando, eu sugeri a avaliação de Rorschach de todas as pessoas da família. Eram 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, porque o conflito era muito forte, etc. Mas o pai se negou a fazer, falou assim, eu não vou fazer teste para ver se eu sou louco ou não. E, consequentemente, a família continua em conflito. O teste não é para avaliar loucura ou não, não é? Ele é para avaliar vícios de percepção. Perfeito, é isso mesmo, né? Então a gente não está aqui para dizer se é louco, se não é certo agir dessa forma, é errado agir dessa outra forma, né? A gente é psicólogo, né? E não advogado aqui, né? Não cabe a nós esse tipo de julgamento, mas nos cabe tentar analisar como é que essa pessoa processa essas informações, né? Como é que esse pensamento ele vai criando conceitos, né, sobre a nossa realidade, a realidade à nossa volta, sobre essa visão de ser humano que a gente tem. Então, com isso, a gente consegue avaliar com uma precisão bastante grande e informar aquela pessoa sobre o chamado teste de realidade, como a gente coloca, né? Olha, seu teste de realidade está falhando aqui na percepção do outro, né? O seu teste de realidade está falhando um pouco no seu afeto, né? São pessoas assim que eu já me deparei bastante, né? Com pessoas que, principalmente homens, viu, Dr. Wimmer, né? Que não processa esse afeto, sentimento, né? Age de uma forma muito defensiva, voltado ali para a racionalidade. E quando eu ajo dessa forma defensiva com os meus sentimentos, e sempre vou analisar o mundo e as pessoas à minha volta com uma certa racionalidade, isso vai causar certos ruídos. Interessante isso, você falar dos ruídos e da defesa, porque eu entendo que todas as pessoas que estão se defendendo, elas estão atacando. Não é? E elas estão se defendendo muitas vezes do conflito interno no seu cérebro. Exatamente. E elas projetam isso, por isso que o teste chama teste projetivo. Elas projetam isso nas relações. Consequentemente, se eu me defendo atacando, eu estou estimulando o outro a me atacar se defendendo. Consequentemente, os conflitos
vão aumentar e vão crescer. Se a gente aplica o teste Roche e as pessoas aceitam que elas têm diferentes características da interpretação, não tem aqui o certo e errado, como você falou, mas ela tem diferentes características, ou seja, dessa forma que você percebe, dessa forma que você interpreta, da forma que você informa seu cérebro, da forma que você aplica isso no seu comportamento, você vai estar sempre tendo o mesmo tipo de conflito. Faz sentido isso? Sim, sim, faz sentido. E a gente sai um pouco daquele circuito de luta e fuga, né? Muitas vezes a interação social ela se dá, né, dessa forma defensiva, ou eu preciso me defender ou eu preciso me atacar, né? Nunca de uma forma colaborativa, né? Muitas vezes também se dá de uma forma agressiva, né? E essa agressividade é muito interessante isso, né? Ela vai ser revelada ali na avaliação de Rorschach, né? Então muito mais do que a percepção, né, a gente consegue identificar e analisar a qualidade dessa percepção do outro, esses conceitos prévios sobre ser humano e se existe um movimento ali colaborativo, agressivo, até mesmo mórbido, né? Muitos transtornos mentais acabam identificando ali os estímulos da nossa realidade de uma forma muito mórbida, né? Pois é, isso é muito importante. Estamos chegando no fim dessa conversa também, mas daremos sequência, porque eu estou achando muito interessante aprofundar tudo isso. Mas assim, o que confirma é a possibilidade de minimizarmos conflitos intrafamiliares. A possibilidade, se as pessoas tiverem a honestidade suficiente para admitir que ela tem uma percepção que não se encaixa exatamente com aquele grupo que ela faz parte, o que não quer dizer que nem que é certo, nem que é errado, mas que ela pode melhorar isso, nós vamos conseguir minimizar conflitos e com isso aumentar a eficiência das psicoterapias, inclusive as psicoterapias familiares. Eu acho que é isso por hoje, Luciano. Ok, até o próximo. Beleza.